Nas profundezas da região selvagem e congelada do norte canadense, uma sombra lendária espreita. Não a de um homem ou de uma besta, mas de algo mais sombrio. Entre os povos Cree e Algonquin, histórias sobre a sombra eram sussurradas ao redor de fogueiras, contadas às crianças como advertência sobre o que poderia acontecer quando o espírito humano sucumbisse à ganância, ao desespero ou à fome. E esses contos, transmitidos por gerações, carregavam uma mistura de medo e reverência pela entidade que descreviam. Conhecida como Endigo, essa sombra era mais do que um monstro. Era mais como um espectro de advertência que se alimentava da fragilidade da alma humana. As lendas falam de sua forma esquelética e imponente, com a pele enegrecida esticada sobre ossos salientes. Disse também que o Endigo se movia sobre pés grotescos de quase 1 metro de comprimento, com apenas um dedo, e seus dedos horrendos terminavam em garras capazes de eviscerar um homem com um único golpe. Dizem que sua voz também ecoava como um trovão, infundindo medo até nos caçadores mais corajosos. Mas, mais do que sua aparência, era a fome insaciável do Endigo que o definia. Dizia-se que ele tinha um desejo insaciável por carne humana, o que o levava a cometer atos tão vis e indizíveis que confundiam a linha entre ficção e realidade. Dizia-se que aqueles que o encontravam enfrentavam não apenas um predador, mas uma força que se alimentava da própria fraqueza da humanidade. O Endigo é frequentemente mencionado de 3 formas distintas nas tradições Cree e Algonquin. A primeira é a de um monstro sobre-humano que pode ou não ter sido humano em algum momento. A segunda é a de uma pessoa possuída pelo espírito do Endigo, impulsionada por sua fome a cometer atos indizíveis. E por fim, o Endigo às vezes é visto como uma síndrome cultural, uma espécie de obsessão psicológica, que compele suas vítimas a desejar carne humana. Cada uma dessas interpretações contribui para a lenda, revelando a complexidade e o medo que ela representa. Mas no fim das contas, tudo não passa de uma história, não é? No final do século XIX, um homem Cree chamado Swift Runner era igualmente respeitado e temido. Ele era um caçador habilidoso com uma imponente altura de 1,90 metros, e outrora personificava a força e a engenhosidade, características essenciais para prosperar na implacável fronteira canadense. Grande parte da vida de Runner permanece um mistério, mas na década de 1870, ele ascendeu à proeminência como chefe de um pequeno grupo de Cree das planícies. Esse grupo vivia dos recursos da terra e trocava peles por itens essenciais como chá, farinha e armas no Forte Edmonton. E sua reputação se estendia muito além de seu próprio povo. Em 1875, comerciantes da Companhia da Baía de Hudson ficaram tão impressionados com sua inteligência e confiabilidade que o recomendaram à Polícia Montada do Noroeste como um guia de confiança. Por um tempo, pareceu que as habilidades e a liderança de Swift Runner poderiam servir de ponte entre o mundo dos Cree e os colonizadores invasores. Sob essa aparência promissora, porém, havia um lado sombrio. Infelizmente, como muitos na região, Swift Runner teve seu primeiro contato com o álcool por meio do comércio, e a influência da bebida sobre ele foi devastadora. Ele desenvolveu um gosto particular por uísque, e sempre que a bebida tocava seus lábios, uma metamorfose ocorria. Quando sóbrio, Swift Runner era um homem de considerável charme e competência, mas quando bêbado, se transformava em um terror. Histórias sobre seus acessos de violência começaram a se espalhar, e seu nome, antes respeitável, tornou-se sinônimo de medo. Sua breve passagem como batedor da polícia montada terminou em desgraça, e sua espiral descendente se agravou. Foi durante esse período de declínio que a vida de Swift Runner se cruzou com a lenda do Endigo. De acordo com a tradição Cree, a influência do Endigo podia se infiltrar naqueles enfraquecidos pelo desespero ou pela corrupção moral. O primeiro encontro de Swift Runner com essa escuridão ocorreu anos antes, durante uma caçada com um menino no meio da floresta. Quando os dois ficaram sem comida e a fome começou a apertar, o menino morreu de inanição, e Swift Runner consumiu seus restos mortais. Esse ato era impensável e, para alguns, marcou Runner como vulnerável à possessão do Endigo. E fosse o monstro real ou uma manifestação de sua culpa e desespero, a sombra desse ser lendário pairou sobre ele a partir daquele momento. Em 1878, o declínio de Swift Runner acelerou e, à medida que seu alcoolismo piorava, suas tendências violentas se tornavam mais pronunciadas, assim como os sussurros da influência do Endigo que o seguiam. Apesar desses sinais ominosos, porém, em boa parte do tempo, ele permaneceu um homem de imensa capacidade. E essa contradição tornou os eventos daquele inverno ainda mais chocantes. Quando os ventos frios da estação começaram a varrer o deserto do norte no final daquele ano, Runner e sua família embarcaram em uma expedição de caça no coração da região do rio Sturgeon. Por gerações, os Cree haviam dependido dessas viagens para se sustentar durante os meses rigorosos. Runner levou sua esposa, Charlotte, e seus 6 filhos, junto com seu irmão e sua mãe, para a floresta com a esperança de retornar com muita carne e peles. Era um costume familiar, e um que deveria ter garantido sua sobrevivência, mas aquele inverno em particular foi implacável. A caça tornou-se cada vez mais escassa, e as armadilhas da família quase não acertavam nada. Dia após dia,
eles vasculhavam o terreno coberto de neve em busca de sustento, mas seus esforços foram em vão. A fome então começou a corroê-los, e o desespero se instalou como a geada que se alastrava sobre seu acampamento. Logo, eles recorreram a comer o pouco que conseguiam encontrar, incluindo cascas de árvores, raízes e, por fim, até mesmo a pele seca de alce que servia de barraca. Com o passar das semanas, a sobrevivência tornou-se uma perspectiva cada vez mais difícil, e o filho mais novo de Hanner acabou sucumbindo à fome. No entanto, devastada pela dor, mas ainda agarrada à esperança, a família seguiu em frente. Então, um dia, o irmão e a mãe de Swift Hanner aventuraram-se ainda mais na mata, determinados a encontrar uma caça, mas nunca mais voltaram. A perda do irmão e da mãe deixou Swift Hanner e o que restava de sua família ainda mais isolados. Presos naquele frio interminável, seu sofrimento se aprofundou, e a fome faz coisas estranhas com a mente. À medida que os dias se confundiam com as noites, os pensamentos de Swift Hanner se tornavam mais sombrios. Logo, ele começou a sonhar com o Endigo. Na primavera de 1879, Swift Hanner foi o único membro de sua família a emergir da floresta. Ele chegou à missão oblata em St. Albert com uma história de sofrimento inimaginável. Contou aos padres que toda a sua família havia perecido na mata, vítimas da fome. Ao relatar a tragédia, porém, havia detalhes perturbadores para os quais ele não parecia ter respostas. Por que ele foi o único sobrevivente? E como era possível que um homem que suportou tamanha privação parecesse tão bem alimentado? Essas perguntas persistiam, mas, por ora, o padre optou por acreditar em Swift Hanner e oferecer-lhe abrigo e orações. Mas, simultaneamente, a sombra do Endigo se aproximava ainda mais, e a verdade era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. A suspeita continuava a crescer nos corredores silenciosos da missão oblata. Enquanto Swift Hanner representava o papel do pai enlutado, inconsistências perturbadoras assombravam a mente dos sacerdotes a quem ele relatava a história. E sussurros de outros caçadores crees sugeriam que a fome não havia sido tão severa na região do rio Sturgeon naquele inverno. Além disso, a aparência de Swift Hanner, saudável a ponto de ser considerada robusta, contrastava fortemente com a imagem de um homem que mal sobreviveu a um inverno rigoroso. Essas dúvidas eventualmente chegaram à polícia montada, levando a decisão de investigar mais a fundo. O sargento Richard Steele, um policial experiente, foi enviado a St. Albert para confrontar Swift Hanner. Inicialmente, Hanner manteve sua versão, repetindo o relato de uma família consumida pela fome, mas suas respostas a perguntas incisivas eram evasivas, e Richard pressentiu que algo estava errado. Swift Hanner foi então preso, aparentemente sob suspeita geral, e uma equipe policial foi formada para acompanhá-lo de volta ao seu acampamento de inverno em busca de provas. A jornada até lá foi árdua, com Hanner acorrentado e viajando em uma carroça puxada por um cavalo. Inicialmente, ele guiou o grupo pela trilha até o rio Sturgeon, mas com o passar dos dias, ficou claro que ele os estava desviando deliberadamente do caminho. A polícia ficou cada vez mais frustrada e sem saber como proceder. Finalmente, um dos batedores Metis, George Washington Brasial, sugeriu uma tática não convencional. Certa noite, George preparou uma mistura potente de chá e tabaco de mascar e a deixou em infusão durante a noite. George disse que seria um remédio forte para soltar a língua de Swift Hanner. E na manhã seguinte, após consumir a bebida, o comportamento de Hanner mudou completamente. À medida que o efeito da bebida surtia efeito, ele ficava mais agitado e suas defesas ruíram sob o peso do interrogatório. Assim, sem muitas opções restantes e aparentemente incapaz de continuar sendo enganador, Swift Hanner concordou em levar o grupo até o local de seu acampamento. Após mais uma jornada pela região selvagem, o grupo chegou a uma clareira que, à distância, parecia ser o local de um acampamento recentemente abandonado, e não demorou muito para que o estoque de Swift Hanner começasse a desmoronar. A primeira descoberta do grupo praticamente desmentiu o relato inicial de Hanner sobre o ocorrido. Pendurada sobre algumas árvores estava a pele de alce usada para construir uma barraca, completamente intacta e não cortada em pedaços para ser fervida e usada como alimento, como Swift Hanner havia afirmado. Então, ao se aproximarem do acampamento, depararam-se com os restos de uma carnificina indescritível. Espalhados pelo chão estavam os restos mortais da família de Hanner. 8 crânios humanos, fragmentos de ossos e pedaços de roupa, tudo disperso como escombros. Os fêmures e outros ossos longos haviam tido a medula extraída, e os crânios exibiam as marcas características de um instrumento afiado. No centro do acampamento, mais ossos cozidos jaziam em meio a montes de cinzas, com pedaços ainda presos a eles. E após uma inspeção mais detalhada, os restos mortais apresentavam as inconfundíveis marcas de arrasto de dentes humanos. Uma descoberta em particular horrorizou o grupo. Entre os restos mortais, havia um crânio especialmente pequeno com as mesmas marcas dos outros. Os troncos das árvores próximas também estavam manchados com impressões digitais engorduradas, e uma panela de ferro coberta de gordura estava jogada entre alguns arbustos. A cena não retratava desespero,
mas atos calculados e repetidos. Diante dessas evidências, a fachada de corredor veloz desmoronou. Embora continuasse a afirmar que a fome o levou a consumir sua família, sua aparência saudável denunciava a verdade sombria. A sombra do mendigo, ao que parecia, havia se estendido completamente sobre o acampamento. Com as evidências macabras do acampamento gravadas para sempre em suas mentes, a polícia montada algemou Swift Runner mais uma vez e o levou de volta a Fort Saskatchewan. A viagem de retorno foi tensa, pois o homem que o grupo agora via como monstro permanecia sentado em silêncio na carroça, com total falta de remorso nos olhos. Ao chegar ao forte, Swift Runner foi colocado em uma pequena sala de interrogatório, onde os ossos foram dispostos sobre a mesa à sua frente, forçando-o a confrontar as evidências. Inicialmente, Swift Runner manteve sua versão de que havia passado fome, reiterando-a com voz calma e controlada. Conforme o interrogatório se prolongava, ele começou a ceder. Quando lhe pediram para identificar os ossos, o fez com uma frieza arrepiante, chegando a pegar um deles antes de rir e exclamar: "Esta é minha esposa." Os investigadores ficaram perturbados com essa falta de emoção, mas continuaram a pressioná-lo. Detalhes do inverno terrível começaram a surgir quando Runner confessou que a fome não havia levado aos crimes, pelo menos não a princípio. Ele contou que adoeceu em fevereiro de 1879, com a mente obscurecida por visões do mendigo. Seus sonhos, alegou, tornaram-se sombrios e repletos de sussurros que o incitavam a matar. Em seguida, relatou o momento fatídico em que a fome e a loucura o dominaram. Certa manhã, quando o sol se punha próximo à lareira, Swift Runner pegou sua arma e atirou em um deles antes de se atirar sobre ele para terminar o serviço. Em sua confissão, ele admitiu que sua família ainda estava viva naquele momento, mas optou por manter a verdadeira natureza da morte em segredo. Durante dias, ele se alimentou dos restos mortais enquanto os outros não sabiam de nada além de que ele havia falecido. Com o passar das semanas, porém, a loucura de Swift Runner se aprofundou. Ele descreveu ter forçado outro grupo de irmãos a se atacarem e a prepararem os restos mortais em seguida. Mais tarde, o caçula teve um destino ainda mais horripilante, que não será descrito aqui. De qualquer forma, um a um, cada um deles sucumbiu antes de ser consumido em nome de sua fome implacável. Os investigadores ficaram obviamente horrorizados com o nível de detalhes na confissão de Swift Runner. E quando questionado sobre o motivo de ter cometido tais atrocidades, ele culpou o mendigo. O espírito, insistiu, o impeliu a matar e devorar sua família. Mas, obviamente, suas alegações de possessão pouco contribuíram para absolvê-lo aos olhos da polícia. Eles acreditavam que os crimes não eram fruto de influência sobrenatural, mas sim da decadência de um homem. Ao final do interrogatório, não havia dúvidas sobre a culpa de Swift Runner. Ele foi então formalmente acusado do assassinato de sua família, e seu julgamento começaria em 16 de agosto de 1879, em Fort Saskatchewan. Este foi o primeiro julgamento por assassinato na história do oeste do Canadá. Quando o dia finalmente chegou, o tribunal estava lotado de colonos, observadores CRE e membros da Polícia Montada do Noroeste, todos ansiosos para testemunhar o processo, pois a natureza hedionda do caso havia capturado a atenção da região. No banco das testemunhas, Swift Runner não negou as acusações contra ele. Ele confessou ter matado sua esposa e 5 de seus filhos, embora continuasse a afirmar que seu filho mais novo havia morrido de fome e que sua mãe e seu irmão haviam desaparecido na mata. Testemunhas então depuseram sobre as evidências encontradas no acampamento, e a acusação enfatizou os perturbadores indícios de atos premeditados. Argumentaram que as ações de Swift Runner iam muito além do desespero, pintando o retrato de um homem que abraçava a monstruosidade. Em sua defesa, o advogado de Runner tentou invocar a lenda do mendigo, sugerindo que as ações de seu cliente eram resultado de uma possessão. Esse argumento, contudo, tinha pouco peso no sistema jurídico colonial, que rejeitava tais alegações como superstição. E isso tornou a tarefa do júri clara, e após 2 dias de deliberação, eles chegaram a um veredicto unânime, considerando Swift Runner culpado. O juiz então sentenciou Swift Runner à forca, marcada para 20 de dezembro. Essa sentença enviou uma mensagem clara à comunidade CRE e aos colonos de que a justiça seria rápida e implacável, mesmo diante das diferenças culturais. Conforme a data se aproximava, Swift Runner teria confessado mais detalhes de seus crimes ao padre Hippolyte Leduc, o sacerdote oblato que o assistiu durante seu encarceramento. Segundo essa confissão, Runner e sua família não tiveram sorte na caça, então primeiro mataram e comeram seus cães. Depois, enquanto seu irmão e sua mãe saíram para caçar, Swift Runner ficou com sua esposa e 5 filhos, mas como seu irmão e sua mãe não retornaram, sua esposa levou 5 das crianças para procurá-los. Isso deixou Runner sozinho com seu filho, a quem ele admitiu ter atacado e comido nos dias seguintes à partida de sua esposa e dos outros filhos. Vagando pela floresta depois disso, Swift Runner encontrou sua esposa e os outros filhos e lhes disse que o menino que havia ficado com ele havia morrido de fome. O resto da família aceitou a notícia com tristeza e voltou para o acampamento.
Poucos dias depois, porém, Hanner entrou em um acesso de fúria inexplicável e atirou em sua esposa antes de atacar todos os outros, exceto um. Com apenas um sobrevivente, Swift Hanner e ele se banquetearam com os restos mortais de Charlotte e dos outros por mais de uma semana. Então, com a chegada do clima mais quente, a caça se tornou uma perspectiva muito mais viável, mas Swift Hanner temia que o menino de 7 anos um dia contasse aos outros sobre as atrocidades de seu pai. Assim, em vez de arriscar, Hanner o matou da mesma forma que os outros. O padre descreveria mais tarde essas confissões como profundamente perturbadoras, numa mistura de remorso e resignação. Mas, apesar de suas alegações de possessão pelo mendigo, Swift Hanner aceitou a sentença com um semblante estoico. Finalmente, na manhã gélida de 20 de dezembro, o rio North Saskatchewan estava congelado sob uma espessa camada de neve perto do pátio da prisão. No frio cortante, a temperatura rondava os implacáveis menos 40 graus, congelando tudo, exceto a fogueira em torno da qual um grupo de cerca de 60 caçadores Cree-Met se reunia. Eles, juntamente com a guarnição de 20 homens do forte, haviam se reunido para testemunhar o fim de Swift Hanner. Na plataforma do cadafalso, o padre Leduc estava ao lado do condenado enquanto o ar gélido parecia amplificar o peso do momento. E embora o padre tremesse, o suor escorria por suas têmporas e costas devido à tensão daquele dia. Com os braços e pernas amarrados, Swift Hanner manteve uma postura calma. Ele examinou o cadafalso improvisado e subiu no alçapão com uma alegria surpreendente, quase infantil. E antes que a sentença fosse executada, dirigiu-se à multidão a pedido do padre. Agradeceu à polícia montada pela gentileza durante seu encarceramento e expressou arrependimento por seus atos, antes de retornar ao carrasco e repreendê-lo por fazê-lo esperar tanto tempo no frio intenso. Quando ficou claro que ele havia terminado de falar, a alavanca foi puxada e o alçapão se abriu diante de uma plateia silenciosa. A execução de Swift Hanner marcou o ápice de uma história que transitava entre o mito e a realidade. Para alguns, ele era um homem levado à loucura pela fome e pelo isolamento. Mas para outros, ele era a personificação do Endigo, uma lenda que ganhou vida nas implacáveis terras selvagens do norte canadense.